Muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Com algum formalismo mínimo, isto diz-me o Sr. Dom João Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, aqui presente. É um gosto, é uma honra tê-lo aqui. Já o tivemos várias vezes, mas é mais uma vez uma honra e um gosto tê-lo aqui entre nós. Isto diz-me o Sr. Padre Marco Martinho, ouvidor da Ilha do Pico e reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso de São Mateus do Pico, meu amigo, pessoa que eu estimo muito. Diz-me o Sr. Cônego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, figura estruturante neste processo, que depois explicarei rapidamente nesta exposição, se ter podido deslocar à Ilha do Pico, tal como o Padre Marco Martinho. Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Doutora Isabel Nunes, em representação do Sr. Presidente da Câmara. E permitam, sem formalismos, estão pessoas aqui do clero na sessão, que eu também destaque na sessão o padre da nossa freguesia, da freguesia deste lugar, do lugar onde está sediado o Museu dos Baleeiros, o espaço que recebe fisicamente esta exposição. Padre João das Neves, está aqui, vigário episcopal do Ocidente, pároco da Santíssima Trindade da freguesia das Lajes do Pico. Um gosto tê-lo aqui. Meus senhores, minhas senhoras, só queria dizer que é com uma pontinha de emoção, pontinha de comoção. Se a minha mãe estivesse viva, ela estaria aqui. Ela morreu com essa mágoa de nunca ter ido a São Miguel, fui a Lisboa várias vezes, mas nunca ter ido a São Miguel ver um momento da festa do Santo Cristo e ter visto presencialmente, via na televisão, rigorosamente e obrigatoriamente esses momentos pela televisão, mas ela tinha esse gosto de poder estar perto da imagem e do santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, aqui também hoje me lembro da minha mãe, que se estivesse connosco estaria aqui. Portanto, é com emoção que vos digo que eu não esperava que esta exposição se pudesse concretizar no Pico, nesta ilha que eu amo, nesta ilha que nós picoenses amamos, sem condições. Mas houve um conjunto de fatores, a partir do Padre Marco Martinho, do Padre Adriano Borges, do próprio Padre João das Neves, um conjunto de vontades, de sinergias, a doutora Marta Bertão, do Seminário de Angra, um conjunto de vontades que tornaram possível uma coisa que, do meu ponto de vista, era potencialmente muito difícil. Porque eu sei que este é um património estimável, notável, altamente prestigiado do ponto de vista religioso, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista até comercial. Tratam-se de peças de grande valor comercial, mas há aqui uma dimensão histórica nisto e eu pensava não ser possível esta exposição se poder realizar na minha ilha. E esta exposição, para um povo que tem como santuário o Santuário do Bom Jesus dos Milagres em São Mateus, é muito importante este encontro de fé, porque é um encontro de fé. E esta convocação para a fé e para uma crença profunda que mergulha bem fundo na seiva e no humus desta ilha e destas ilhas, porque é uma crença que remete para um tempo profundo e para um tempo longínquo e remoto, o período do povoamento e pós-povoamento. Portanto, eu sinto uma grande alegria. Aqui, esta exposição tem muito simbolismo. A fé de um povo, uma crença secular que é transversal ao povo açoriano, é, portanto, arquipelágica e nessa dimensão identitária, do ponto de vista cultural, mas também, para mim, é muito importante a coesão territorial, a coesão política e a coesão religiosa e cultural. Com esta exposição aqui se consagra e se celebra. As capas do Bom Jesus, do Santo Cristo dos Milagres, de São Miguel, vieram ao Pico. E com esta possibilidade,
os açorianos ficaram mais próximos uns dos outros. Celebra-se a tal harmonia e a tal coesão que politicamente é apregoada, mas muitas vezes mitigada e muitas vezes não cumprida, nem celebrada. Esta exposição tem para mim essa complexidade de cargas. Carga histórica, carga religiosa, carga cultural e carga política até, na perspectiva em que o património se torna de todos, verdadeiramente de todos os açorianos, e se partilha na comunhão da fé e da crença de um povo que vai das Flores a Santa Maria no Pico. Muito obrigado àqueles que tornaram possível esta possibilidade, que para mim era uma miragem. Eu escrevi que esta exposição era uma vontade dos homens e, porventura, uma vontade de Deus. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Em nome da Câmara Municipal das Lajes do Pico, deixar aqui os cumprimentos do Sr. Presidente Dom João, o Bispo, deixar também os cumprimentos ao ouvidor, ao Padre Marco Martinho, ao Sr. Cono, que está aqui presente, e também ao Diretor do Museu do Pico. Dizer que, em nome da Câmara Municipal das Lajes do Pico, é um gosto enorme estar aqui, e é um gosto enorme estar neste espaço que é o Museu dos Baleeiros, e que, através desta exposição, mostra mais uma vez o valor que tem. Era impensável esta exposição noutro espaço no Pico que não fosse o Museu dos Baleeiros, que tão bem faz e que tão bem realiza esta ponte entre aquilo que é uma população que tem o seu lado profano, mas que também tem o seu lado religioso. E que, portanto, é fundamental que estes espaços existam, que sejam habitados e que sejam frequentados. E esta exposição traz esta mais-valia ao Museu dos Baleeiros. Traz um espólio extraordinário, um espólio de grande riqueza que foi mencionado pelo diretor deste espaço, o professor Manuel Costa, e que faz com que haja mais motivos para a visitação do Museu dos Baleeiros. Um espaço que por si só tem um valor inestimável dentro daquilo que é o espaço museológico da ilha e do concelho, e que desta forma se engrandece. Portanto, tal como o Manuel Costa afirmou e disse, obrigada a todos aqueles que tornaram possível esta exposição, obrigada ao Museu do Pico por ter aceito que as capas do Santo Cristo viessem até à nossa ilha e que tornassem efetivamente isto possível no nosso espaço concelhio. Eu tinha dito no início ao Dr. Manuel Costa que não diria nenhuma palavra, mas vou ter que dizê-lo. Sr. Dom João, Reverendo Cônego Adriano Borges, Sra. Vereadora, Sr. Diretor do Museu, caros colegas reitores, santuários da nossa Diocese, caros colegas sacerdotes, minhas senhoras e meus senhores. Em 1959, o Bispo de Angra, Dom Manuel Afonso Carvalho, elevava a santuário diocesano, primeiro da Diocese, a Igreja de Nossa Senhora da Esperança, na cidade de Ponta Delgada, que acolhe a verdadeira imagem do Senhor Santo Cristo nos Milagres. 3 anos depois, em 1962, o mesmo Bispo, Dom Manuel, elevava a santuário a Igreja de São Mateus do Pico, santuário diocesano do Senhor Bom Jesus Milagroso, nos 100 anos da primeira festa do Senhor Bom Jesus. E estes dois santuários, podemos dizer cristológicos, e com o mesmo passo do Et Sheol, em imagens diferentes, meio busto em Ponta Delgada, corpo inteiro na Ilha do Pico, foram os únicos 2 santuários que vieram até à década de 80. Depois em 80, em Angra, depois do Sismo de 80, elevado a santuário, o santuário da Nossa Senhora da Conceição, depois na Ilha de São Jorge, em 1996, já muito perto, o santuário do Senhor Santo Cristo, na Caldeira Santo Cristo, e mais recentemente, no episcopado do Senhor Dom António Sousa Braga, o santuário de Nossa Senhora dos Milagres na Serreta, já depois do ano 2006. Por isso, estes 2 santuários do Senhor Santo Cristo e do Senhor Bom Jesus, eu gosto de chamá-los como santuários irmãos. E desde que o Sr. Cônego Adriano tomou posse,
Para os mais atentos devem ter notado que os temas das festas, tanto do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada, como do Senhor Bom Jesus, em São Mateus, é sempre o mesmo. Porque somos santuários irmãos de uma diocese dispersa por ilhas, mas unidas na mesma fé. Por isso é com enorme alegria que hoje aqui estamos a inaugurar esta exposição das capas do Senhor Santo Cristo, estas 8 capas que estarão em exposição até ao domingo de Páscoa. Será uma quaresma para a Páscoa gloriosa. E esta iniciativa surgiu porque recentemente o Cabildo da Catedral promoveu em Angra, no seminário, esta exposição. E o Sr. Padre João António, numa conversa informal com o Sr. Diretor do Museu do Pico, falou-lhe da possibilidade desta exposição vir ao Pico. Ele, como sempre, abriu o coração e a alma e a casa para que fosse possível. Depois entrei em contato com o Padre Adriano, conversei com o Dr. Manuel Costa e estamos aqui para esta inauguração. Esta ligação também com o Santuário e a ligação com o Santuário do Bom Jesus, porque são santuários irmãos, e dentro destas comemorações dos 60 anos da elevação do Santuário do Senhor Santo Cristo, comemorados no ano passado, estamos nestas em 59, de 2019, e daqui a 3 anos seremos nós também, já não 3, mas daqui a 2, também a celebrar os 60 anos do nosso santuário. E nesta ligação também, me permitam, teremos a alegria de ter este ano, e vou revelar, talvez pela primeira vez publicamente, a Filarmónica Lira de São Mateus do Pico, estará na festa do Senhor Santo Cristo com uma banda convidada, a Filarmónica convidada da Irmandade do Senhor Santo Cristo para as festas deste ano. A banda convidada é aquela que segue logo atrás da imagem do Senhor Santo Cristo, tanto na mudança como no dia da festa, por isso é uma alegria e uma honra também para nós, picoenses, e para a Lira de São Mateus, e nesta ligação de santuários também, este ano, 2020, irmos à festa do Senhor Santo Cristo com a nossa Filarmónica, levando também toda a Ilha do Pico. E para terminar, permita-me o meu amigo Manuel Costa que leia um mail que mandou ontem dia a mim, o Padre Adriano, a Dona Marta Bertão, quando chegaram aqui ao museu as capas do Senhor Santo Cristo. E passo a ler. Peço-vos encarecidamente desculpa pela informalidade das minhas palavras, em nome de Deus e dos homens, perdoem-me. Foi com grande emoção que vi chegar a este pequeno, talvez grande no coração e na alma, Museu dos Açores, as capas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, vestígios materiais e imateriais da fé medular de um povo, símbolos de uma crença inabalável, onde fomos fecundando a vida. Emocionado e feliz, da casca ao sabugo, agradeço-vos do fundo do coração esta oportunidade histórica. Este gesto religioso e cultural sem precedentes. O povo da Ilha do Pico agradecerá e reconhecerá o altruísmo fraterno e solidário, cristão, deste momento histórico. Guardá-lo-á na sua memória coletiva como penhor da sua religiosidade profunda? Sim, porque como todos os açorianos daqui e do mundo, foi nessa seiva cristã que fomos enxertando os galhos. Cumprimentos, abraços com estima, admiração e profundo reconhecimento, Manuel Costa. Aqui está o Senhor. Também é com muita alegria que eu estou aqui no meio de vós e quero expressar o apreciamento com a minha presença e também com a saudação, em primeiro lugar, apreciamento aqui ao Sr. Cônego Adriano. Eu vou seguir a ordem que está aqui na mesa, não é? Também ao Sr. Ouvidor, ao Marco. Quero também expressar a minha saudação ao Sr. Diretor aqui do Museu, o Sr. Dr. Manuel Costa, e à Sra. Vereadora, Dra. Isabel. Também peço presente os nossos cumprimentos e a nossa estima realmente ao Sr. Presidente da Câmara. E quero saudar naturalmente o Monsenhor, Constância, os seus cônegos, os seus padres, naturalmente de uma maneira especial também, o Sr. Padre João, que é aqui parte desta paróquia. As autoridades estão aqui a ver várias individualidades, de destaque aqui na sociedade e na cultura, e a todos vós, todos nós que estamos aqui. Portanto, a primeira palavra seria realmente de saudação. E permita-me que agora acrescente 3 pensamentos muito breves. No primeiro,
tem a ver com a circunstância de estarmos aqui neste facto. Este facto que é um facto eminentemente cultural. Trazer aqui as capas do Santo Cristo é, no fundo, trazer aqui sinais, como já aqui foi de alguma maneira revelado, sinais de um povo que acredita. Num povo que coloca naquele que se revelou verdadeiramente como o caminho, a verdade e a vida, colocou nele toda a sua esperança. E que está materializado, naquela imagem belíssima, naturalmente atraente, mas que depois o próprio povo quer, de alguma maneira, revestir com uma capa, e aí essa capa já é de Cristo porque lhe é dada, mas é também do trabalho de cada pessoa, da sua devoção, de tudo aquilo que, no fundo, faz parte do que de mais íntimo realmente a pessoa tem. Eu acho que isto é de uma beleza e de uma profundidade extraordinária, profunda. E mais eu queria sublinhar isto, que há bocadinho dizia aqui ao seu diretor, que é o seguinte, é que realmente nós estamos perante uma realidade que a mim me diz muito, que é o religioso tornado cultural. Um religioso que não fica pura e simplesmente, que já era muito, na esfera da devoção, ou na esfera da adoração, na esfera litúrgica, na esfera de uma expressão de fé do crente, pura e simplesmente na sua relação com Deus, e naturalmente partilhando com aqueles que têm a mesma fé. Aqui já ultrapassa. Aqui faz-se vida na sociedade. E marca o ritmo de um povo, crente ou não crente. Marca o ritmo do povo. É cultura. É humus. É como já foi dito, é verdade. Cultivar. É? Portanto, isto é realmente uma máxima importância. E isto implica-nos a todos nós. Nós somos herdeiros. Quando olharmos para aquelas capas, olhai para tudo aquilo que está ali representado de relação do ser humano com a pessoa de Jesus, representada na imagem que está no Santuário da Esperança, mas vejam também, realmente, que é um povo que coloca ali, verdadeiramente, tudo o que é e da maneira como se quer relacionar com Deus e, naturalmente, uns com os outros. O outro pensamento tem a ver com esta expressão que estamos hoje, estamos num santuário diocesano. A palavra diocesana é muito importante. Muito importante. Nós não temos muita ideia, em nenhuma diocese, há muito aquela convicção de diocese, sobretudo uma prática diocesana. E é pena. E é pena porquê? Porque a consciência de igreja e a vivência de igreja só se faz quando nós temos essa consciência. Porque na diocese estão os elementos todos às quais, com os quais se pode organizar a igreja. Não é na paróquia, nem sequer é na ouvidoria. Só que nós aqui ainda temos uma questão que nos entrava de alguma maneira, não é? Que é o facto de estarmos em ilhas, o que de alguma maneira cria alguma fronteira, cria alguma reserva a este sentido de relação. Mas, como eu disse, não é só daqui. Todos os discentes têm esta questão. As pessoas estão muito ligadas com a sua paróquia, estão muito ligadas até com a sua ouvidoria, de alguma maneira, mas depois a expressão diocesana já é mais difícil. Portanto, esta ideia de santuário diocesano, e aqui para nós, sobretudo, é que lembrem-se que a diocese, de há 500 anos esta parte, portanto, desde o povoamento, é a única realidade que dá expressão ao total dos Açores. Ao total. Não há outra realidade. Nem social, nem política, nem de outro género. Né? E ainda hoje, assim podemos dizer, e este todo o trabalho que nós temos que fazer no sentido de unidade de comunhão, é a Igreja, seja em termos globais, esta globalização que as pessoas têm, a Igreja tem-na desde a mensagem de Jesus Cristo. E por todo o mundo. E reparem que quando a gente diz que uma globalização foi feita pelos nossos descobridores, a par de muitos outros fatores, um deles foi religioso. Aquelas pessoas iam verdadeiramente impregnadas de fé. Queriam levar a sua convicção a outros povos. Talvez hoje discordamos de alguns métodos que se usavam. Agora a intencionalidade era boa. E portanto nós temos que dizer. E é nesse sentido que nós temos que afirmar que um santuário diocesano, estou a dizer porque temos aqui de alguma maneira pessoas que estão à frente dos vários santuários diocesanos, 5 santuários diocesanos, um deles não pode estar por uma questão de doença, mas destes 5 santuários, aquele que tem mais expressão, não há dúvida, que é este do Bom Jesus, ou do Santo Cristo Milagroso de Ponta Delgada. E reparem que, ao mesmo tempo, de tal maneira, tem uma marca que ultrapassa as fronteiras da própria diocese, e todo aquele que vive culturalmente
E Cristo entra na Diocese, depois, quando vai para fora, leva-o consigo para a diáspora. Eu já tive a ocasião de estar em muitas das nossas comunidades, quase todas, nossas comunidades imigrantes, e em quase todas elas, naturalmente não sou em todas, mas na maior parte delas lá está a imagem do Santo Cristo. E se não está a imagem, está a devoção, a relação com o Santo Cristo. Portanto, há aqui uma marca. Isto faz parte do nosso povo. Sem o Santo Cristo, o povo açoriano já não se identifica. Portanto, naturalmente, com a devoção ao Espírito Santo, também está muito presente em nós. E o terceiro pensamento que eu queria ter aqui era, pegando nestas duas realidades, e queria convidar-vos, a mim e a vós, nós não somos meros espectadores. Nós nos corremos um risco de ignorar o nosso contributo na cultura. Corremos um risco. E pensamos que, qualquer que seja a decisão, que tudo se esvai no momento. Não é verdade. O problema de uma cultura e o drama da cultura, e nós devemos levar isto muito a sério, é que tudo o que fizermos neste momento, como fizeram os nossos antepassados, fica a perdurar para os nossos futuros. As decisões que fizermos agora ficarão para o bem e para o mal a contribuir para que, eu diria, os vossos filhos e netos, os nossos vindouros, tenham uma vida mais harmoniosa, com maior consistência de sentido e de realização, ou muito mais questionáveis, ou muito mais em situações de desequilíbrio ou de, realmente, de enigmas que se colocam à vida humana quando ela não tem a profundidade de sentido. Isto devia nos fazer pensar. Por isso nós não somos meros espectadores. Nós somos herdeiros de uma riqueza destas, vivemos-la hoje, mas devíamos-la viver de tal maneira que a colocássemos como património que nós revitalizamos, renovamos, para o projetar para o futuro. Naturalmente que o futuro já não vai viver em forma de vida que nós temos hoje. Será diferente. Mas em conteúdo. E o conteúdo essencial que é necessário para que o humano seja humano e a dignidade seja uma verdadeira dignidade humana, essa vai continuar. E nós estamos convictos. Como estamos hoje. E apesar de todas as diatribes que se possam fazer por aí, há aqui uma coluna vertebral que atravessa a história e que passa pela realidade do cristianismo. Cultural, religioso, social, mas a gente agora quer entender. Mas está aqui uma coluna. E nós ou aceitamos-la, ou então, eu quase às vezes diria, faça o favor de encontrar outra. Nós precisamos de colunas. Sem colunas, a sociedade fica à deriva. E tende a desmoronar-se. E nós estamos convictos, e é por isso que estamos aqui, e porque estamos aqui à volta das capas de Santo Cristo e toda esta coisa, eu penso que nós devíamos aproveitar este momento de termos já algo que está construído para o podermos melhorar, edificar, promover e trazer para o... E estou a falar no plano cultural. Naturalmente também me interessa o plano religioso, mas estou no plano cultural. A nossa sociedade precisa verdadeiramente desta profundidade. Por isso, quero-me alegrar mais uma vez. Muito obrigado por aquilo que nós vamos ouvir. Muito obrigado por este acolhimento, que é sempre participado. Muito obrigado realmente por todos os que proporcionaram esta nossa possibilidade de estarmos aqui para nos engrandecermos com tudo aquilo que é nosso. Isto é nosso. Obrigado. Uma breve explicação de todas. Portanto, vou dividir a minha. Essa questão das capas de Sucessão de Cristo, que aqui só vieram uma amostra, atenção, nós temos 32 capas, aqui só vieram algumas e, portanto, é só apenas uma pequena amostra, não poderiam vir todas, algumas já estão protegidas de tal forma que, com o passar dos anos, nós sentimos a necessidade, e agora, deste seu reitor, de não as deslocar para lado nenhum, nem sequer até dentro do santuário, porque já se encontram os tecidos, porque até estavam de uma forma exposta que não é a forma mais correta. Os tecidos devem estar deitados e não em pé, tecidos com 300 anos e com fios de ouro, etc., devem estar numa outra posição, mas isto são assuntos técnicos, não as capas que cá vieram, com certeza, apesar de uma já ser bastante antiga e que está já em processo de tratamento, mas adiante. Claro que há muita vontade de vermos essas capas, mas
eu sinto que esta também é uma oportunidade de nós desmistificarmos um pouco. Nós açorianos temos uma religiosidade popular ainda muito forte, uma religiosidade popular que ainda é ou tem alguns enganos e que nós, com certeza, e eu sinto que na qualidade do reitor, nós não devemos alimentar algo que não está certo. Não está certo, é necessário a gente ajudar as pessoas e sobretudo aqueles que estudaram e que têm formação específica para isso e também nas funções que nós ocupamos, a gente ajudar as pessoas a pensar um pouco. Quer dizer, a imagem de Ressurreição de Cristo é uma imagem esculpida em madeira, a imagem como são também as outras imagens. Claro que nós podemos associar a isso uma quantidade de coisas, mas não é a imagem em si que é milagrosa. Não é? Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele sim é milagroso, não as imagens ou as suas representações. E por isso também acho que é necessário ou importante para nós fazermos uma pequena reflexão. Não vou levar muito tempo, uma breve reflexão, que acho que também é uma forma de sinodalidade. Agora o Padre Marco, há pouco o Padre Marco falava desde há algum tempo que a gente já andava em sinodalidade, pelo menos tentávamos pensar em conjunto quais serão os temas que nós este ano podemos refletir e pôr como tema das nossas festas. É uma forma de sinodalidade. As capas ou outro tipo de coisas, seja de que ilha for, virem pelas ilhas. O meu gosto era que não fosse só o Pico, mas é uma alegria que depois de Angra seja as Lajes do Pico, onde estará patente essa exposição, mas sinceramente eu gostaria que corresse as ilhas todas. Nós recebemos, e na minha função de reitor, a gente recebe cartas de todas as ilhas, com exceção de Corvo. Acho que não há assim grande Associação de Cristo, tem lá a sua devoção a Nossa Senhora dos Milagres, com certeza, mas e o Pico é das ilhas. Nós recebemos mais cartas com promessas ou com agradecimentos ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Pico, Faial, Flores tem uma enorme devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Pronto. Mas de qualquer das formas, eu acho que é uma oportunidade que a gente não deve deixar passar. E para não me alongar e eventualmente desviar-me um pouco, porque nós padres temos. Eu estava aqui a ler, mas todas as vezes que leio algo que escrevo, eu acrescento mais 50 linhas. E então agora, quando vi que a gente já estava a se esticar um bocadinho, comecei a arriscar, era para ver se não me esticava. Mas eu vou ler-vos, que é para não me dispersar. Bem, os católicos são apontados por adorarem imagens dos santos, e especialmente de Maria, o que dificulta a relação ecuménica com os nossos irmãos que são protestantes e até que vêm de outras confissões religiosas. E que fundamentam-se na taxativa, e repito, taxativa proibição bíblica de não fazer imagens de Deus. No Êxodo, ou no livro do Êxodo 20, o primeiro dos 10 mandamentos, diz o seguinte: não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está acima dos céus, do que está embaixo na terra e do que está debaixo da terra nas águas. Não te prostrarás diante destas coisas, ou deuses, conforme a tradução, e não as servirás, porque eu sou o Senhor. Teu Deus, sou um Deus zeloso. E a melhor tradução nem é zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Só quero para mim. Eu sou um Deus ciumento. Fará algum sentido inventar uma lei para um problema que não existe? Se essa lei foi feita, e esta é uma regra da história, como professor de história, quando estudamos as leis ao longo dos tempos, as leis aparecem porque há um problema. Quando não há lei, é porque não há um problema. Se essa lei foi feita, é porque havia situações que constituíam um problema para a relação entre Deus e o seu povo, a chamada idolatria. Pensemos bem. Por que é que existe essa clara e vincada proibição de idolatria, que chegou a ter honras de ocupar os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus? Bem, os primeiros 2 mandamentos é contra a idolatria. Porque os israelitas, e agora contextualizando,
viviam rodeados de povos politeístas e idólatras. E ao longo da sua história caíram diversas vezes na tentação de copiar os outros povos e os seus deuses. O problema é muito mais profundo e até, podemos dizer, radical. Fabricar ídolos, chamá-los de deuses e colocá-los no lugar de Javé Deus. Este é que é o grande problema. Até porque a proibição parece estar em não fabricar ídolos de outros deuses para ocuparem o verdadeiro Deus Yahvé. Podemos encontrar citações paralelas em Sabedoria, em Ezequiel, em Isaías, em Abacuque e no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios. Bem, mas voltando atrás. Se isto é assim, se os mandamentos proibiam realmente a fabricação de ídolos, de imagens, que ocupassem o lugar de Javé, então, por que é que, em Êxodo 25, por exemplo, há uma... Eu vou ler quem? É Deus quem dá instruções para a construção da arca e, atenção, para os respectivos querubins, bem como a escultura dos mesmos nos muros do templo. Javé Deus falava com Moisés do meio dos querubins, que estavam por cima da tampa da aliança, o propiciatório, o único lugar da terra onde Deus colocava os pés. Para aqueles que foram, ou que costumam participar na Eucaristia diária, a semana passada, as leituras foram precisamente isso. Com Salomão, no templo, na arca, os querubins, mas, claro que não é nas leituras semanais que nós hoje lemos, mas há uma descrição específica das dimensões, o lugar onde devem ficar, porque tradicionalmente dizíamos, não, os judeus não faziam imagens, atenção, faziam e até com um mandato divino. Bem, mas adiante. Javé falava com Moisés do meio dos querubins que estavam por cima da tampa da aliança. Desculpem, já li essa parte. No livro dos Reis, Ezequias manda destruir todas as imagens idolátricas do templo, inclusive a serpente de bronze que Moisés tinha levantado no deserto. O que a palavra de Deus quer alertar é se a imagem leva à idolatria, deve ser condenada e abolida. Mas se for objeto de adorno, arte ou decoração, é uma coisa indiferente, sem importância. Espero que esteja a ser explícito, ou pelo menos esteja a ser, a minha comunicação esteja a chegar-vos a todos de forma correta. Profetas, nos profetas todos e nos salmos, são claros quando dizem: têm boca e não falam, têm pés e não andam. São Paulo, a respeito de comer carnes imoladas aos ídolos, diz: eles não são nada. Eles não são nada. Mas se a minha liberdade de comer carnes imoladas aos ídolos for razão de escândalo, ou seja, de tropeço para os meus irmãos mais frágeis, então não devo comer. É interessante. São Paulo, já é Novo Testamento, o maior, aquele que estruturou o cristianismo, São Paulo, não tinha problema nenhum em comer as carnes imoladas aos ídolos. Para ele não era problema. Mas, servir de escândalo, então é melhor não comer. Okay? Eu não quero ser pedra de tropeço para os meus irmãos que poderão ser mais frágeis na fé. Então não os como. Perigo de uma idolatria ainda mais subtil. E aqui peço realmente a vossa atenção. Quando se fala de idolatria, o que está em jogo não é somente a nossa atitude perante uma imagem de madeira ou de gesso ou outro material qualquer, mas é a nossa atitude perante toda aquilo que é uma criação artística. As realidades criadas podem ou não levar-nos até Deus. Aquilo que é uma realidade criada, uma obra de arte, pode me levar até Deus. Ou podem ser um obstáculo para me levar a Deus. São duas questões. Vamos tentar respondê-las. Porque podes acabar com todas as imagens. Ícones. Tivemos um período da história da Igreja, o período iconoclasta, onde tentaram-se destruir tudo aquilo que era representação. Não estou a falar antes de Cristo, estou a falar já no século VII, VIII, e sobretudo na Igreja do Oriente. Porque aí haviam alguns exageros, mas isto não é uma aula de histórias, mas alunos já devem estar a rir lá para cima. Não é uma aula de história. Bem, mas adiante.
Podemos acabar com todas as imagens feitas ou ícones feitos pelas mãos dos homens. Mas mesmo assim, o problema da idolatria pode continuar a existir. Mesmo que não haja nenhuma imagem, podemos continuar a correr o risco da idolatria. Por exemplo, quando o marido olha para a beleza da sua esposa, tem duas opções ou atitudes. Fazer dela um ídolo, ou seja, idolatrá-la. Quando a gente diz eu idolatro-te, estamos a dizer que a pessoa é um ídolo para mim, colocando-a no lugar de Deus. Ou então, eu posso olhar para a minha esposa como sendo uma janela, como sendo alguém através da qual, pela sua beleza, a beleza da sua pessoa, da maternidade, da relação esponsal, faz-me ver e louvar a Deus. E louvar o Criador. Por isso, pela beleza posso dizer, louvado seja Deus. Outros exemplos poderíamos juntar. A fotografia do meu falecido pai. Não vou idolatrá-la, mas pode-me levar a louvar a Deus. Um céu estrelado, 7 estrelas. Outro dia tivemos, ou há 2 dias, tivemos uma lua cheia lindíssima. E por que não, através da criação, nós louvarmos o Criador? Pode acontecer qualquer uma destas atitudes. E agora, ou idolatramos a lua, o meu pai, a minha mulher, ou o meu marido. Podemos, tudo isso. Mas esta é uma tentação, é uma constante da nossa vida. Porque a idolatria pode não referir-se apenas e só a imagens ou esculturas religiosas. Pode passar pela sede de poder, pela sede do prestígio, pelo sucesso, pelo desejo ou desejos desordenados. Quando idolatrados, estamos a colocá-los no lugar de Deus. E a idolatria é exatamente isso. É pormos algo ou alguém no lugar de Deus. Só Deus é Deus e só Ele deve ser adorado. Por isso, até pode ajudar a clarificar e purificar a nossa linguagem através da utilização dos verbos. Gostar das coisas, amar para as pessoas. Eu gosto de coisas, amo as pessoas. Há graus de amor conforme a proximidade e o vínculo, e adorar apenas e exclusivamente para Deus. Às vezes, eu adoro-te. Não, eu amo-te. Eu adoro a Deus. Antigamente as imagens continham relíquias e muitas outras chegaram a servir sacrários para a reserva eucarística. Daí facilmente confundir-se a veneração com a adoração das imagens e com aquilo que elas retinham dentro. Basta recordarmos, e agora faço aqui um parênteses, que o Concílio de Trento proibiu as imagens relicárias e muito mais as imagens sacrário. E proibi-as, claro, porque é um contexto próprio da relação com o protestantismo, sobretudo com Lutero e Calvino, mas tinha uma lógica. Porque as pessoas ajoelhavam-se à frente de uma imagem porque tinha ali o Santíssimo Sacramento, ou então um bocadinho da Cruz de Cristo, etc. E nós sabemos, e está tudo também, há uma mitologia ou lendários envolvidos, mas não é isso o mais importante. E o Concílio de Trento, portanto, já há 400 anos, proibiu que as imagens servissem de relicários ou servissem de sacrário, que ainda era muito mais grave. Também lembrar que as pessoas não tinham instrução e muitas poucas sabiam ler. Portanto, as imagens eram formas vivas de catequese, para além de expressar um tempo, uma época, uma mentalidade, um lugar específico, uma pessoa que foi real, de carne e osso, que assumiu em cheio o seu batismo e, pela forma de viver, deu a vida e testemunhou o seu amor de Jesus ao Evangelho, tornando-se modelo de fé. Santo Isidoro de Sevilha, por exemplo, dizia que as pinturas nas igrejas, como o caso das vias sacras e outras, as pinturas nas igrejas eram a Bíblia dos pobres, a Bíblia daqueles que não tinham instrução, porque eles não sabiam ler, mas pelas imagens chegavam. Ver Jesus com a cruz às costas não precisa mais nada, não precisa legenda. Eles sabem que é Jesus com a cruz às costas. Claro que há também o oposto. Agora, recordando o tal perigo dos iconoclastas, durante uma determinada altura, nas igrejas do Oriente, começaram a pôr os ícones e as imagens muito acima do lugar onde as pessoas podiam chegar. Porquê?
Porque as pessoas raspavam a tinta das pinturas, dos quadros e das imagens, misturavam com água e bebiam, porque acreditavam que tinham poderes milagrosos. E então, toca, pôr para cima. Não sei se era para estragar ou para tirar a superstição das pessoas, mas de qualquer das formas, adiante. Mais ainda, um estímulo para os outros crentes de que é possível alcançar a santidade. Precisamos de referências para a nossa vida cristã. São Paulo dizia aos cristãos do seu tempo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, São Paulo pediu a todos nós, cristãos, que fôssemos imitadores dele também. Vejam que São Paulo apresenta-se como modelo para eles se imitarem, mas o imitarem, mas não a ele como pessoa, a ele como imitador de Cristo, porque ele era também imitador de Cristo. Não deixa de ser curioso o texto em que as roupas de São Paulo, e agora roupas, hoje temos a exposição das capas, ou que tinham estado em contato com o seu corpo, faziam milagres ao serem aplicadas aos doentes. Recordemos, não só São Paulo, e outros exemplos da história da Igreja, muitos exemplos da história da Igreja, mas vou recordar apenas um episódio evangélico. A mulher hemorrágica que, de forma disfarçada no meio da multidão, se aproxima de Jesus e diz: se ao menos lhe tocar no manto, se ao menos lhe tocar no manto. Foi a fé dela, se ao menos lhe tocar no manto. Portanto, há também uma relação entre aquilo que nós, seres humanos, conscientes, inteligentes, racionais, e por mais racionais que queiramos ser, que as coisas podem nos ajudar a chegar até Deus. A arte, a beleza e também as coisas criadas. E criadas até pela mão humana. A iconografia religiosa, as imagens sacras, são para mim sarças ardentes, semelhantes à experiência mística que Moisés teve no Monte Horebe. São fogo divino que ilumina sem se consumir. Falam de Deus transcendente. E esse Deus transcendente que vai para além dos meus 5 sentidos. Vai para além daquilo que eu consigo fazer ou ter a percepção com os meus sentidos. São lugares onde Deus me fala o seu nome sagrado. Quem és tu para eu dizer ao meu povo? Eu sou aquele que sou. O eterno presente, o dom encarnado na história. Falam-me do próprio Jesus, a imagem do Deus invisível. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Por exemplo, a imagem do Senhor Santo Cristo, os milagres, como também a imagem do Senhor Bom Jesus milagroso, são, para mim, e de certeza absoluta também para todos nós, são evangelhos compendiados da nossa história. Letras e símbolos escritos e talhados em material tão pobre e frágil como é a madeira, ou como é o barro, ou então, como é também cada um de nós, ser humano. Nós somos barro, cobertos de história e, sobretudo, cobertos de histórias de salvação. Muito obrigado a todos.